Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar o vídeo aqui sobre o Império Bizantino. Aqui vocês têm a atividade que eu postei, né? Então, só para complementar aí o texto, né? Vamos falar um pouco sobre o Império Bizantino. Do que se trata o Império Bizantino? Eu coloquei aqui uns tópicos para vocês entenderem. O Império Bizantino, ele tem um outro nome também possível. Ele pode ser chamado de Império Romano do Oriente. Então vamos lembrar lá primeiro da aula de geografia, né? Oriente é tudo aquilo que está a leste, ou seja, aqui do lado direito, e Ocidente é aquilo que está a oeste. Esse mapa que vocês têm aqui, que está lá na atividade, ele mostra como era o Império Romano no ano 395 depois de Cristo, né? Aqui em amarelo é o Império Romano do Ocidente. Em roxo nós temos o Império Romano do Oriente. Como vocês viram, a gente acho que umas 3, 4 semanas atrás, a gente viu o que levou a esse império chegar ao fim. Né, que tinha aquela questão da diminuição do número de escravos, aumento dos preços, etc. Porém, o que chegou ao fim não foi o Império como um todo, foi só essa parte aqui em laranja, o Império Romano do Oriente. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, a capital do Império Romano do Ocidente é Roma. Né? Então, essa parte em laranja chegou ao fim. Vários povos invadiram e tal. E aí começou o feudalismo, que a gente já viu em algumas atividades. O feudalismo não tem nada centralizado, não tem rei, não tem império. Né? Cada feudo, que é como se fosse, sei lá, um sítio, pensa, cada um por si. Não tem um país, não tem dinheiro, o comércio é muito baixo, é tudo feito por troca. Então, essa parte em laranja, o Império Romano acabou e surgiu o feudalismo. Enquanto isso, aqui desenvolvia ainda o Império Romano do Oriente, que passou a ser chamado de Império Bizantino, que é isso que a gente está vendo nessa atividade. Bom, o que eu posso falar sobre o Império Bizantino? A primeira coisa é que todas as características que a gente falou antes, né, sobre o feudalismo, elas vão ser o contrário. Por exemplo, a gente falou que feudalismo nós temos a política descentralizada. Então, o que vai acontecer com a política no Império Bizantino? Vai ser totalmente centralizado. O que significa centralizada? Uma pessoa vai ter muito poder. Quem é essa pessoa? Vão ser vários, na verdade, mas aqui é o maior exemplo. Aqui tinha um imperador chamado de Justiniano. Ele vai fazer essa centralização do poder. E um exemplo disso é a chamada Revolta de Nica. Revolta de Nica, para vocês terem ideia, um dos grandes passatempos, digamos assim, no Império Bizantino era a corrida de cavalo. Então, o lugar da corrida de cavalo é um hipódromo. O hipódromo é um lugar onde tem corrida de cavalo. E tinha lá disputa, entre algumas equipes, e a equipe que a maioria da população gostava, das camadas mais pobres, gostava, estava disputando, e tinha lá o cavalo do rei. O cavalo dessa equipe mais da população como um todo, principalmente dos mais pobres, venceu a corrida. Porém, o rei chegou lá e falou: não, foi o meu cavalo que venceu. Eles chegaram muito próximos e o meu estava na frente. Como ele era o rei, o imperador, ele mudou o resultado disso. A população enfurecida começa a protestar contra o imperador vai lá, fecha o hipódromo, que é onde ocorre a corrida de cavalo, e 30 mil pessoas são assassinadas, são mortas pela vontade do imperador. Então isso mostra o quê? A centralização do poder. O que ele queria acontecia. O meu cavalo perdeu? Não, ganhou. Vocês estão contra a minha decisão? Manda matar. Então, isso mostra a centralização do poder. É claro que essas pessoas não estavam simplesmente
revoltadas só simplesmente por uma corrida de cavalos. Nesse meio tempo aconteceu muita coisa. O texto vai falar que o imperador Justiniano tentou reconquistar todos esses territórios aqui, ó, todos esses territórios em laranja. Quando você faz guerra, guerra custa caro, porque você tem exército, tem que manter eles, tem arma, né? Guerra custa caro, então você vai fazer o quê? Aumentar o imposto das pessoas os impostos das pessoas que estão aqui nessa área em roxo. Então, a corrida de cavalo foi só tipo a gota d'água, ninguém aguentava mais a vida dentro do Império Bizantino e se revoltaram contra o rei. Além dessa questão da centralização do poder, a principal coisa sobre o Império Bizantino é a questão da religião, né? E aqui nós temos o cisma do Oriente. Se vocês se lembrarem das aulas passadas, eu falei que cisma é uma divisão. Cisma é dividir do Oriente, porque aconteceu no Oriente. Bom, a gente viu o cisma do Ocidente, onde teve uma quase divisão da Igreja Católica na época, né? Da Igreja Cristã. Aqui nós temos uma divisão, e aquela quase divisão, porque é quase, porque ela se dividiu por um tempo, mas depois se juntou. Aqui não. O cisma do Oriente é a primeira divisão dentro do cristianismo, né? Se eu não me engano, é no ano 1036, né? Ou seja, lá do ano, sei lá, desde o ano 1 depois de Cristo, né? Até o ano 1036, a religião cristã ela era uma única. Hoje existem várias, tem católicas, evangélicas, das mais diferentes nomes. Enfim, existem várias religiões evangélicas, tem o cristianismo ortodoxo, que a gente vai ver hoje, mas naquela época só existia um, que era a Igreja Católica. Aqui nós temos a primeira divisão. A primeira divisão vai acontecer e vai formar a chamada Igreja Ortodoxa. No Brasil nós temos poucos cristãos ortodoxos, mas até hoje no mundo, nessa região aqui, esse mapa aqui é a Europa, né? Vocês conseguem ver aqui o meu mouse, aqui é a Europa, aqui é o Oriente Médio, aqui nessa parte, e aqui é o norte da África. Então, hoje os ortodoxos estão justamente onde era o Império Bizantino, principalmente nessa região da Europa e também mais ao norte, a Rússia e tal. Bom, o que é a religião ortodoxa? Por que ela dividiu? Por 3 motivos, inclusive é uma das perguntas na atividade. 3 questões faziam com que os cristãos ali da região do Império Bizantino discordassem da religião católica. A chamada iconoclastia, monofisismo e césaropapismo. O que é isso? Bom, iconoclastia, né, essa palavra dificinha, né, ela tem 2 palavras aqui. Ícono quer dizer ícone, imagem, uma palavra do grego. Ícono significa imagem. Clastia é partir, quebrar. Então, os iconoclastas, eles defendiam que as imagens não deveriam ser cultuadas, ou seja, não devia ter imagem de Jesus, ou enfim, de algum santo, né? Não devia existir imagens sendo cultuadas pelas pessoas. Então, eles protestavam de que maneira? Eles saíam quebrando imagens, eles eram iconoclastas. Ícone, imagem, clastia, quebrar. Eles saíam quebrando as imagens, sei lá, de Jesus, de santos, porque eles achavam que não deveria ter adoração a essas imagens. Segunda palavrinha difícil aqui, ó, monofisismo. Monofisismo acredita que Deus, ele só tem uma forma divina, ele não tem uma forma humana. De que maneira é isso? Quando se retrata dentro do catolicismo Jesus, Filho de Deus, se retrata ele de maneira humana, sei lá, tendo dor, a retratação dele na cruz que se faz aos católicos, né, sangrando e tal, isso é uma imagem humana de um Deus. Então os cristãos ortodoxos eram contra isso. Para eles Deus é Deus, né? Não teria essa forma humana, as fraquezas inclusive humanas, etc. Então era uma maneira de
de retratar a imagem da divindade, ou seja, daquele que eles acreditavam que era Deus, de uma maneira diferente que os católicos faziam. E por fim, o césaropapismo. Aqui também nós temos duas palavras. Papismo vem de papa. Se vocês lembrarem do vídeo da igreja medieval, né, o papa é o líder da igreja católica, até os dias de hoje. Césaro aqui vem, na verdade, de César. O imperador romano era chamado de César. Enfim, por causa de Júlio César e tal, a gente pode vir a falar disso sobre. Mas a questão é que na Igreja Católica, quem manda é o Papa. Na Igreja Ortodoxa, quem manda não ia ser o Papa. Por quê? Porque o imperador dessa região aqui em roxo, a capital aqui do Império do Império Bizantino é a cidade de Constantinopla, fica bem aqui. Ele não queria uma pessoa, um papa, que a sede da igreja é Roma, ficar mandando no império dele. Então ele queria o quê? Falou, eu mando no meu próprio império, não precisa papa nenhum de fora mandar dentro da minha religião. Então aqui o césaropapismo vai fazer com que o imperador do Império Bizantino, ao mesmo tempo que ele é o líder, né, da política e tal, ele também vai ser o líder da religião. E o Papa não vai mais mandar na Igreja Ortodoxa. Tudo então começa com uma diferença entre, por causa da iconoclastia, que é a adoração de imagens, monofisismo, de acreditar que Deus somente tem uma forma divina e não humana, e césaropapismo, que é falar o Papa não manda mais na Igreja Ortodoxa. E aí cria-se uma nova religião cristã, a Igreja Ortodoxa, que existe até os dias de hoje. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida podem me perguntar, estou disponível. Tchau, tchau.